Fala galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando aqui na área para o seu Geocraft para fazer um projeto especial. Agora vai se chamar Revisa Craft. O que é isso, professor? Vamos fazer uma revisão sobre aquele assunto importantíssimo para que você mande muito bem na sua prova. Tudo bem? São questões bem diretas, questões objetivas sobre os principais assuntos que podem cair numa avaliação sobre esse tema. Valeu? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre espaço urbano. Então você que tem dúvidas sobre hierarquia urbana, características de um espaço urbano, você pode ficar aqui com tranquilidade e vai respondendo comigo. Pintou dúvida? Comenta aqui embaixo, deixa o like para ajudar e vamos nessa. Tranquilo? Questão número 1 na tela, olha só. Nas cidades encontramos diversos tipos de construções, ruas, avenidas e áreas comerciais. Esse conjunto de elementos caracteriza o espaço urbano, que é diferente do espaço rural. Com base no texto, marque a alternativa que melhor define o espaço urbano. Ou seja, como que eu vou definir esse espaço urbano? Vamos lá. Letra A. O espaço urbano é um local com grande presença de vegetação natural e atividades agrícolas. Letra B. O espaço urbano é um ambiente dominado por indústrias e atividades de pesca. Letra C. O espaço urbano é um espaço marcado pela presença de edificações, comércios, transportes e serviços. Ou letra D, o espaço urbano é um local onde a população vive exclusivamente da agricultura e da pecuária. E aí, como que você responde uma questão dessa? Na verdade, analisou uma questão de espaço urbano, você já faz uma menção, você já imagina o que ocorre na cidade, na área que provavelmente você vive. Como que você pensa na cidade? Identificando os elementos da paisagem. Por exemplo, você vai identificar que na cidade provavelmente você vai encontrar muitos prédios, muitas casas, muitos serviços, muitas lojas, comércios, ou seja, atividades que caracterizam esse espaço urbano. Vamos analisar as opções. Letra A. Então, o espaço urbano é um local com grande presença de vegetação natural e atividades agrícolas? Não. Na verdade, o espaço rural possui essas características. Lembrando, o espaço rural ele tem uma boa relação com o espaço urbano. Na verdade, o espaço rural ele tem uma atividade importante que é a produção de alimentos, a agricultura, a criação animal. Então, a agropecuária desenvolvida no espaço rural, ela abastece o espaço urbano. E, além disso, o desenvolvimento tecnológico do espaço urbano, as máquinas, os serviços, as técnicas que são desenvolvidas no espaço urbano, muitas vezes são levadas para o rural, ok? Mas não é o caso de você falar que no espaço urbano você tem um predomínio de vegetação e muito menos de atividade agrícola. Letra B. Um ambiente dominado por indústrias e atividades de pesca. Indústrias, tudo bem. Agora, pesca, quando você imagina a cidade, vem à cabeça uma grande área voltada para a pesca? Não. Olha a letra C. Um espaço marcado pela presença de edificações, comércios, transportes e serviços. Gabarito, letra C. As áreas urbanas se caracterizam por apresentarem muitos comércios, muitos serviços e muitas edificações. Tranquilo? Tá com dúvida? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar. E se possível, deixa o like. Vamos nessa. Questão 2. No Brasil, algumas cidades têm maior importância do que outras, devido à oferta de serviços, indústrias e infraestrutura. Essas cidades exercem influência sobre outras e formam uma hierarquia urbana. Peraí. Antes de resolver a questão, é necessário lembrar o que é hierarquia urbana. Hierarquia urbana é a influência das cidades maiores sobre as menores, ou é o poder que as cidades maiores exercem sobre as menores. Vou dar um exemplo. Pensou em hierarquia, você imagina uma relação de poder. Então, nessa situação, você vai imaginar que São Paulo é muito maior do que Campos dos Goytacazes. São Paulo é muito maior do que São Bernardo. O Rio de Janeiro é muito maior, a cidade do Rio de Janeiro é muito maior do que Cabo Frio. Igor, as capitais costumam ser grandes cidades, sim. E aí o que faz o Rio de Janeiro, São Paulo serem grandes cidades? Só o número de pessoas? A população em si? Não. Na verdade, eu vou considerar os equipamentos urbanos que essas cidades oferecem. Então, eu falo que o Rio de Janeiro é uma grande cidade, por quê? Porque o Rio de Janeiro possui aeroporto internacional, possui rodoviária, na verdade, possui comércios, diversas especialidades, serviços. Então, por exemplo, universidades, bancos,
shopping centers, ou seja, uma série de equipamentos que vão fazer o Rio de Janeiro exercer uma certa centralidade, uma influência sobre as cidades vizinhas. E aí nós chamamos esse Rio de Janeiro de metrópole, que é uma cidade de grande porte que engloba as cidades vizinhas, formando uma região metropolitana. Tudo bem? Então essa região metropolitana ela é comandada pela maior cidade. E essa relação entre cidades, entre áreas urbanas, eu chamo de hierarquia urbana. Lembrando, pensei em hierarquia urbana, vou associar a metrópole nacional, cidades de grande porte que exercem uma grande influência no país. Metrópole regional, cidades de grande importância que exercem uma influência significativa nas suas regiões. Por exemplo, Belo Horizonte na região sudeste, Salvador no nordeste brasileiro. Ok? Tenho centros regionais, cidades, centros locais. Então eu preciso entender que as cidades exercem influências a partir de seus equipamentos, de suas características. Tudo bem? As cidades que exercem influências que são importantes para o mundo, no contexto global, eu chamo de metrópoles globais ou cidades globais. Tóquio, Nova York, São Paulo, Londres, são exemplos de cidades globais. Vamos lá, voltando para a questão. Com base no texto, a hierarquia urbana está relacionada a, letra A, ao tamanho físico das cidades. Letra B, a influência que uma cidade exerce sobre as demais. Letra C, a quantidade de rios e florestas presentes em uma cidade. Ou letra D, ao número de moradores que uma cidade possui. E aí, na explicação de hierarquia urbana, eu já te adiantei. Eu falei o quê? Que a hierarquia urbana é a influência que as cidades maiores exercem sobre as menores. Logo, o gabarito vai ser letra B, de bola. Tudo bem? Tranquilo? Questão 3. As metrópoles são cidades que concentram muitas atividades econômicas e de serviços, exercendo influência sobre outras cidades menores. Como eu falei, as metrópoles elas englobam outras cidades. Um exemplo de metrópole brasileira é Porto Seguro, São Paulo, Paraty ou Ilhéus. E aí? Essa fica fácil, né? A maior cidade aí nesses exemplos, a grande metrópole que você tem entre as alternativas é a letra B, São Paulo. Tudo bem? São Paulo é a maior metrópole do país, é a maior cidade do país, por isso ela é trabalhada na configuração de metrópole nacional. Questão 4, olha só. O Brasil passou por um processo acelerado de urbanização ao longo do século XX. Esse crescimento das cidades ocorreu principalmente devido. Então agora eu não estou falando mais de hierarquia urbana, eu estou falando de um processo de urbanização. Cuidado, beleza? Depois eu vou explicar por que você tem que ter cuidado, não é nada difícil não. Letra A. Ocorreu principalmente devido à migração da população rural em busca de melhores condições de vida. Letra B. Ocorreu devido ao abandono das cidades por causa da violência. Letra C. Ocorreu devido à diminuição da atividade industrial. Ou letra D. Ocorreu devido à proibição da agricultura do país. Essa fica fácil, né? Urbanização, vamos lá, se caracteriza como crescimento da população urbana em relação à população rural. Ou seja, quando a população das cidades cresce de uma forma mais intensa. E aí, o que eu vou perceber? Que esse crescimento populacional das áreas urbanas, ele é motivado por um movimento migratório, que se caracteriza pela saída do campo para a cidade. Letra A. A migração da população rural em busca de melhores condições de vida nas áreas urbanas. É o chamado êxodo rural. Então, indiretamente, quais fatores contribuem para a urbanização? A mecanização do campo, que eu tenho a substituição do homem pela máquina nas lavouras. Além disso, a industrialização de uma área urbana, porque ela atrai pessoas à procura de emprego. As melhores condições de vida que essas áreas urbanas oferecem em relação aos espaços rurais. Tudo bem? Igor, por que não as outras? Abandono da cidade por causa da violência. Se as pessoas abandonam a cidade, a população urbana diminui. É o chamado êxodo urbano. Isso não é urbanização, isso é o oposto. Letra C, a diminuição da atividade industrial. Olha, a diminuição da atividade industrial, primeiro, ela pode provocar a redução da população urbana naquela área, ou mesmo que não provoque uma redução drástica da população, ela não vai impulsionar novas pessoas a chegarem nessas áreas. Letra D, a proibição da agricultura do país. Primeiro que eu não tenho a proibição da produção agrícola, até porque ela é fundamental para a alimentação da população, e eu tenho, na verdade, um processo de transformação da agricultura, pautado pela mecanização, que vai provocar a urbanização. Beleza?
Tranquilo? Vamos adiante? Olha só, deixa eu botar aqui, ó. Questão 5. A urbanização é o crescimento das cidades em relação ao campo, foi o que nós acabamos de falar. No Brasil, a urbanização acelerada trouxe desafios para o governo e para a população. Assinale a alternativa correta sobre a urbanização. Letra A. A urbanização acontece quando o número de habitantes da zona rural cresce mais do que a zona urbana. Letra B. A urbanização brasileira ocorreu de forma planejada, sem impactos sociais. Letra C. O crescimento das cidades está sempre acompanhado de melhorias na qualidade de vida. Letra D. A urbanização ocorre quando a população urbana cresce mais rápido que a população rural. Essa ficou tranquila, né? Se você está prestando atenção, está acompanhando, está anotando, é uma boa dica, anota tudo. O que você vai falar? Que a urbanização se caracteriza pelo aumento da população urbana em relação ao rural. Letra D. Tudo bem? Mas aqui no Revisa Craft você não vai ficar com dúvidas. Igor, marquei outra opção. Vamos lá. Por que não a letra A? A urbanização acontece quando o número de habitantes da zona rural cresce mais do que a zona urbana. Não, é o contrário. A urbanização é quando a população urbana cresce mais do que a rural. Letra B. A urbanização brasileira ocorreu de forma planejada, sem problemas sociais. Não. Em geral, as cidades brasileiras cresceram de forma desordenada, ou seja, sem planejamento. Eu tenho, na verdade, cidades espontâneas, que são essas cidades que crescem desordenadamente, acarretando em problemas sociais, como a falta de moradia, o desemprego, a violência, transporte caótico, a poluição, dentre outras situações sociais, ambientais e econômicas. Letra C. O crescimento das cidades está sempre acompanhado de melhorias da qualidade de vida. Não, pelo contrário, né? Se eu tenho um crescimento, principalmente quando ele ocorre desordenado, eu não consigo garantir uma boa qualidade de vida para todos. Tudo bem? Tranquilo? Relaxado? Vamos nessa. Questão 6. Aqui, ó, é papum. Com o crescimento das cidades, surgem desafios, como o transporte público deficiente, poluição, a falta de moradia. Esses desafios são chamados de problemas urbanos, letra A, problemas rurais, letra B, hierarquia urbana, letra C, ou soluções sustentáveis. Esses desafios que eu tenho nas áreas urbanas, que eu tenho nas grandes cidades, eu chamo-os de problemas urbanos, letra A. Tudo bem? Tranquilo? Essa foi moleza, né? Não? Ficou com dúvida? Coloca aqui nos comentários que eu te ajudo, ou manda uma mensagem nas nossas redes, que eu terei maior prazer em te salvar. Questão 8. As cidades espontâneas, que eu falei ainda agora, se desenvolvem ao longo do tempo sem planejamento. É um crescimento espontâneo, de uma hora para outra. Enquanto as cidades artificiais são planejadas antes de serem construídas. Como assim planejadas? Eu vou escolher a área que vai ser residencial, a área que vai ser comercial, a área que vai ser industrial. Talvez eu escolha também o tamanho das propriedades, dos terrenos. Eu tenho vias largas, ou seja, eu desenvolvo a área, eu planejo a área para depois receber essas pessoas, para depois organizá-la. Qual cidade brasileira foi planejada? É um exemplo de cidade artificial. Letra A, Rio de Janeiro. Letra B, Brasília. Letra C, São Paulo, ou letra D, Salvador? Gabarito letra B, B de Brasília. Brasília foi uma cidade planejada, projetada para ser a capital federal. Então, eu vou ter, na verdade, um zoneamento urbano, vou ter uma proposta no governo JK de interiorizar o Brasil. E, para isso, eu vou incentivar a transferência da capital do Rio de Janeiro para a região centro-oeste, fundando aí a cidade de Brasília, com todo o seu planejamento voltado para as questões políticas e sociais do país. Tudo bem? Tranquilo? Questão 9. As favelas surgem devido à falta de moradias acessíveis, levando muitas famílias a ocuparem terrenos de maneira irregular, sobretudo áreas onde eu tenho menor custo para instalação. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu vou ter um processo de favelização aonde? Nas encostas dos morros, áreas que infelizmente sofrem com deslizamentos, sobretudo nos períodos chuvosos, ou nos fundos de vales, próximos a áreas de grandes rios, ou seja, áreas que sofrem com inundações, com enchentes. Nessas áreas os terrenos são menos valorizados. E principalmente quando eu tenho esses locais perto de grandes centros comerciais, urbanos. Então, perto desses centros onde eu vou conseguir emprego, eu acabo tendo a construção de moradias em áreas irregulares. Esse fenômeno é chamado de
gentrificação, favelização, urbanização sustentável ou expansão rural. O processo de criação de favelas, que está ligado a um crescimento desordenado, ele é chamado de favelização. Tudo bem? Tranquilo? De boa? Questão 10. A violência urbana é um problema em muitas cidades do Brasil e no mundo. Entre os fatores que contribuem para esse problema, podemos citar: letra A, a falta de segurança pública e a desigualdade social. Letra B, o aumento das áreas verdes nas cidades. Letra C, a diminuição da população urbana. Ou letra D, a expansão do transporte público. Cuidado, eu tenho vários problemas urbanos que eu já mencionei aqui, mas agora eu estou falando da violência. O que contribui para o aumento da violência? Letra A, a falta de segurança pública e a desigualdade social. Igor, existem outros fatores? Sim. Por exemplo, a falta de oportunidades, uma educação precária, faz com que eu tenha aí uma dificuldade também, muitas vezes, para resolver o problema da segurança pública. Até porque, diante dessa falta de oportunidades e de uma precária condição de vida e educacional, eu tenho um aliciamento de jovens, de homens e mulheres que acabam participando, que acabam se integrando ao crime. Então, na verdade, eu preciso entender que, além da questão da segurança pública, eu preciso solucionar problemas urbanos diversos para diminuir a violência, a falta de moradia, a falta de emprego, a falta de oportunidade, contribuem para o fenômeno, para o aumento da violência urbana. Tudo bem? Tranquilo? Questão 11. A urbanização desordenada pode gerar problemas ambientais. Um dos impactos mais comuns então, quando eu tenho uma urbanização desordenada, quando eu tenho um crescimento desordenado de uma área, qual é o impacto ambiental mais comum? Letra A, a preservação das florestas nas cidades. Letra B, o aumento da biodiversidade urbana. Letra C, a poluição do ar e da água. Ou letra D, o crescimento das áreas agrícolas. Letra C, a poluição do ar e da água. Por quê? Letra A, preservação das florestas. Não, como eu falei, esse crescimento urbano, nesse processo de urbanização, ele acarreta a transformação da paisagem. Então, pelo contrário, na verdade, num processo de urbanização, eu acabo tendo como problema a redução da cobertura vegetal, o desmatamento de uma área para a construção de uma indústria, de um condomínio, de um edifício, ok? O aumento da biodiversidade? Não, na verdade, uma redução da biodiversidade em função dessa destruição do meio ambiente. Letra D, o crescimento das áreas agrícolas? Não, como eu falei, as atividades agrícolas, elas estão ligadas à atividade, ao espaço rural e não ao espaço urbano. Show de bola? Tranquilo? Vamos para mais uma. Questão 12. Nas grandes cidades, a grande quantidade de asfalto e concreto eleva as temperaturas locais, criando um fenômeno chamado de... Então, nas grandes cidades, eu quero que você imagine o grande centro urbano da sua cidade. Então, se você mora no Rio de Janeiro, imagina Madureira, imagina o centro da cidade, que a gente chama assim. Se você mora em São Paulo, imagina a Avenida Paulista. Então, imagina o centro da sua cidade, onde eu tenho muitos prédios, muitos comércios, muitos automóveis, ruas asfaltadas. Qual o fenômeno que eu tenho? Caracterizado pelo aumento da temperatura. Sempre fica mais quente nessas áreas. É um calor absurdo. Eu chamo esse aumento da temperatura de chuva ácida, efeito estufa, ilha de calor ou desmatamento urbano. O aumento da temperatura média nos centros urbanos, eu vou chamar de ilha de calor. Eu vou botar aqui ao lado para você analisar, repara, um gráfico de ilha de calor. E aqui, você vai perceber que é justamente nos centros urbanos que eu tenho um aumento da temperatura. Igor, por que isso? Olha, nesses centros urbanos você tem uma redução da cobertura vegetal, você tem, por exemplo, um aumento no uso de automóveis que emitem para a atmosfera gases poluentes, você tem uma dificuldade na circulação do ar, que eu tenho muitos prédios, então eu acabo concentrando uma temperatura, eu acabo concentrando mais calor nessas superfícies. Então os centros urbanos, eles tendem a ficar mais quentes, e aí eu chamo isso de ilha de calor. Tudo bem? Tranquilo? Questão 13. Urbanização é o processo de crescimento das cidades, tanto em população quanto em infraestrutura.
Esse fenômeno está relacionado ao êxodo rural, que você respondeu lá no início da lista, e ao desenvolvimento industrial. Sendo assim, para fixar a matéria, o que é a urbanização? Então, repara, o êxodo rural estimula as pessoas a migrarem para as cidades e a industrialização atrai essas pessoas também para as cidades. Mas como que eu defino urbanização? Eu vou falar que a urbanização é o aumento da população do campo. Eu vou falar, letra B, que a urbanização é o crescimento das cidades com o aumento da população e da infraestrutura. Letra C, eu vou falar que a urbanização é a diminuição das indústrias nas cidades. Ou letra D, eu vou falar que a urbanização é a migração das pessoas da cidade para o campo. Essa é muito tranquila. Ainda está em dúvida sobre urbanização? Só me chamar. Eu vou te ajudar. Coloca aqui nos comentários. Letra B é o crescimento das cidades, caracterizado pelo aumento populacional e também pela expansão da infraestrutura, que eu vou chamar de crescimento urbano. Beleza? Se puder, avalie aí o que você está achando dessa revisão. Beleza? E se você estiver usando ela para estudar na prova, faz o seguinte, depois da prova, volta aqui, por favor, e comenta se te ajudou ou não. Beleza? Vamos nessa. Próxima questão. Questão 14. Qual das alternativas abaixo é uma característica do espaço urbano? Letra A, grandes áreas de plantação. Letra B, alta concentração de prédios e serviços. Letra C, a população fica distribuída em grandes propriedades. Ou letra D, economia baseada apenas na agropecuária. Tranquila essa, né? Letra B, alta concentração de prédios e serviços. E lembre-se, quanto maior o valor do solo urbano, ou seja, quanto mais dinâmica é aquela área, ou seja, que tem muitos comércios, muitos serviços, maior o valor do solo. E aí eu tenho uma tendência a aumentar ainda mais o número de prédios. Tanto é que nos grandes centros, nas grandes metrópoles, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, você tem muitos ou poucos prédios. Muitos prédios. Tanto é que você pega uma foto de São Paulo e você vai perceber, vou botar aqui do lado, olha, uma imagem de São Paulo é muito parecida com uma imagem de Nova York. Por quê? São metrópoles globais, áreas extremamente valorizadas, com instituições financeiras, com grandes empresas, com escritórios de multinacionais. Então, nessas áreas você tem um processo, guarda esse nome, de verticalização. É o crescimento vertical das áreas urbanas. Tudo bem? Lembrando, há um conceito maneiro para você não esquecer. Quando eu tenho um crescimento horizontal dessas áreas urbanas e quando eu não percebo mais a diferença entre a cidade A e a cidade B, ou seja, as cidades cresceram, as áreas urbanas se expandiram e eu não sei mais o que é a cidade A ou B, eu dou um nome para isso. Sabe qual é o nome? Quando eu não percebo a diferença entre duas áreas urbanas, eu falo que houve uma fusão entre elas a partir de um crescimento horizontal. Qual é o nome? Coloca aí nos comentários, vou contar até 10. O crescimento horizontal de duas cidades, de maneira que eu não consigo diferenciá-las, eu chamo de 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ficou fácil. Conurbação. Beleza? Conurbação é um fenômeno comum, por exemplo, nessas regiões metropolitanas, onde as cidades, os municípios menores, acabam se conectando às grandes cidades, ao grande centro metropolitano. Beleza? Muito comum, por exemplo, entre Duque de Caxias e Rio de Janeiro. Depois eu coloco uma imagem aqui para você perceber, ó, não dá para analisar a diferença onde começa, onde termina o Rio de Janeiro, onde começa, onde termina Duque de Caxias. Valeu? Beleza? Então, questão 14, letra B. Questão 15. As cidades podem ser classificadas, de acordo com a sua influência sobre as outras. Metrópoles são cidades grandes que influenciam uma vasta região, enquanto cidades pequenas têm influência local. Sendo assim, o que é uma metrópole? Professor, essa questão já caiu. É uma revisão para fixar o conteúdo. Então, para você não ter dúvidas, o que é uma metrópole? Letra A, é uma pequena cidade com poucos serviços. Letra B, é uma cidade grande que influencia outras ao seu redor. Letra C, é uma área rural com crescimento populacional? Ou letra D, é uma cidade planejada pelo governo? Gabarito letra? Letra B, uma cidade de grande porte que influencia outras ao seu redor, formando uma região metropolitana. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para a questão 16.
O Brasil é um país altamente urbanizado, com cerca de 85% da sua população vivendo em cidades. A urbanização acelerada trouxe problemas como a favelização e a falta de infraestrutura. Qual é um problema causado pela urbanização acelerada no Brasil? Letra A, o aumento da produção agrícola. Letra B, o crescimento ordenado das cidades. Professor, o que é crescimento ordenado? É um crescimento planejado, com ordem, com organização. Letra C, a favelização e a falta de infraestrutura. Ou letra D, a diminuição da população urbana. E aí, quando eu tenho uma urbanização acelerada, muito intensa, eu consigo planejar? Quando eu faço as coisas correndo, eu consigo organizar? Você faz uma festa correndo e em 2 horas você tem que montar uma festa. Você convida 20 pessoas e aí você sai comprando carne, bebidas, materiais para decoração, serviços de apoio, de segurança. E aí, opção B, você faz uma festa com calma, você organiza ela durante um mês, você pesquisa as melhores empresas, você pesquisa os melhores locais para comprar a bebida e para entregar. Pergunto, quando você faz as coisas correndo, tende a ser melhor ou pior? Tende a ter mais ou menos problemas? Se você faz uma festa em 2 horas, você tem mais ou menos problemas provavelmente nessa festa do que quando você faz em um mês. Você costuma ter mais, né? Lembra daquele ditado, a pressa é inimiga da perfeição? Então, a urbanização acelerada, ou seja, o crescimento espontâneo, ele acarreta em problemas. Sendo assim, o gabarito vai ser letra C. Beleza? Tudo bem? Com essa urbanização acelerada, a população indo aceleradamente, ou seja, em poucos anos, a população crescendo nas cidades, eu não consigo planejar moradias para todos, escolas para todos, saúde para todos. Então, eu acabo provocando uma série de problemas. Por isso, letra C. Favelização e falta de infraestrutura. Poderia até adicionar precarização de serviços, saúde, educação, segurança, tudo bem? Questão 17, está acabando. Cidades espontâneas surgem de forma natural ao longo do tempo, enquanto cidades artificiais são planejadas. Opa, essa nós já fizemos. Dá um exemplo de cidade artificial? Letra C, Brasília. Tudo bem? Tranquilo? Questão 18. Os problemas urbanos incluem violência, poluição, congestionamento e falta de moradia adequada. Qual dos itens abaixo é um problema urbano? Letra A, a baixa densidade populacional. Igor, o que é densidade populacional? É concentração de pessoas. Então, você ter poucas pessoas numa área urbana é um problema? Letra B, excesso de áreas verdes. O que é área verde? Floresta, áreas onde eu tenho um predomínio de elementos naturais, parques. Eu tenho um excesso de áreas verdes. Isso é um problema para as cidades? Letra C. Um problema urbano é congestionamentos, e seria congestionamentos e poluição. O que é congestionamentos? Engarrafamentos, concentração de veículos no mesmo espaço. Isso é um problema? Ou letra D, a falta de indústrias. Qual o maior problema aí que você encontra? Letra C, de congestionamento. Tudo bem? Questão 19. A favelização ocorre quando pessoas ocupam áreas de forma irregular, sem infraestrutura adequada devido à falta de moradia acessível. O que causa a favelização? É um assunto que nós já trabalhamos, por isso que eu estou acelerando. O planejamento urbano eficiente, a migração para o campo, a falta de moradia acessível, urbanizada e desordenada, ou a diminuição da poluição nas cidades, a população nas cidades? Letra C. Igor, eu marquei a letra B, a migração para o campo, pensando que era migração para a cidade. Por mais que eu tenha o êxodo rural, eu não posso falar que o êxodo rural ele vai causar diretamente a favelização. Eu não posso falar que todo mundo que sai do campo vai morar na favela, ou vai contribuir para um processo de crescimento desordenado da favelização. Na verdade, eu preciso considerar que o principal fator é o custo do solo, a falta de moradia, ou seja, elementos que vão fazer com que essas pessoas acabem se direcionando, acabem construindo moradias nessas áreas irregulares. Tudo bem? Para finalizar, fechar a tampa do pote, questão 20. A violência urbana está relacionada a fatores como desigualdade social, desemprego e falta de segurança pública. Qual fator contribui para a violência urbana? Já fizemos uma questão parecida. Letra A, a igualdade social.
todos são iguais, por isso eu tenho violência. B, o desemprego e a desigualdade. C, o aumento dos empregos formais. Ou D, a melhoria na educação. Essa ficou fácil, né? O que contribui para a violência urbana que nós já vimos? Letra B, o desemprego e a desigualdade. Tranquilo? Beleza. Vou deixar aqui 10 questõezinhas de desafio para você fazer, com o gabarito comentado aqui na descrição, o material com o gabarito, e aí também o gabarito dessas questões que nós resolvemos. E aí eu quero pedir o seguinte, se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer em te ajudar. Se você gostou desse material e está interessado em me ajudar, eu peço que você compartilhe, ou que você deixe um like, ou seja, você me ajude a fazer esse material crescer, esse canal crescer cada vez mais. Beleza? Fico aqui torcendo para o seu aprendizado, torcendo para que você mande muito bem na sua prova, na sua avaliação, e para que você entenda cada vez mais a geografia. Valeu? Grande abraço, conte comigo. Tchau, tchau.